Ninguém quer ir pra prisão, mas se você for condenado a cumprir pena, você realmente não tem escolha. Mas nem todo mundo aceita isso tão facilmente, seja tentando esconder os seus rostos com tinta de caneta, fingindo sua própria morte, ou alterando cirurgicamente sua aparência. Alguns criminosos realmente se esforçam para ficar fora do caminho da lei. Você está se perguntando quantos desses criminosos criativos conseguiram escapar? Bom, você já vai descobrir, enquanto analisamos as maneiras mais hilárias e malucas pelas quais as pessoas tentaram evitar a lei. Coma falso. Em 2012, Alan Knight, vindo de Swansea, na orgulhosa nação do país de Gales, se viu em apuros depois de roubar 40 mil libras, pouco mais de 50 mil dólares, de seu vizinho com demência. Com as expectativas de Alan parecendo ruins e o tempo de prisão quase certo, o galês precisava de um esquema para se manter fora dos muros da prisão. Então, qual foi a solução de Knight? Era uma coisa que só um homem maligno o suficiente para roubar alguém com demência poderia inventar: fingir uma doença debilitante e se internar no hospital. Knight passou 10 semanas internado, fingindo estar em coma, o que significa que ele ficou lá sem se mover ou abrir os olhos por mais de 2 meses. Assim que ele foi dispensado, Knight manteve o papel, toda vez que as autoridades visitavam a casa, que ele dividia com sua esposa chamada Ellen. Knight se conectava à sua falsa máquina de suporte à vida e voltava ao coma falsificado. É claro que médicos e policiais foram capazes de ver através dessa farsa óbvia, não é mesmo? Não foi bem assim. Knight não só conseguiu convencer alguns médicos do hospital de sua doença, como Ellen chegou ao ponto de pedir ao primeiro-ministro que Knight fosse liberado das acusações contra ele. O casal conseguiu até convencer o deputado local, que assumiu o caso pessoalmente. Foi realmente bom para os Knights. Tudo o que eles precisavam fazer era manter Alan em seu falso coma, e seria impossível mandá-lo para a cadeia. Mas as mentiras geralmente têm o hábito de ter pernas curtas. Tudo estava indo bem e de acordo com o plano, até que a polícia encontrou algumas imagens de câmera de segurança de Alan e Ellen andando por uma loja local. Desconfiados, o computador pessoal de Alan foi então vasculhado, e foram encontradas fotos do casal em um feriado na costa. Com suas mentiras expostas, em 2014, Alan Knight acabou ficando com 2 anos a mais adicionados à sua sentença, o que significa que ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão. O deputado local admitiu que o suposto coma era tudo mentira. Não dá pra culpar esse cara por não saber a diferença da verdade e da mentira. Afinal, ele é um político. Velocidade mortal. Agora vamos para Des Moines, Iowa, sede do Capitólio do estado de Iowa. Muitos primários presidenciais e a residente Kimberly Du. Parada por excesso de velocidade em 2005, ela acabou recebendo uma multa por excesso de velocidade de rotina, e a polícia assumiu que seria o fim do caso. Mas os procedimentos não eram tão simples. Para não pegar a multa, Du alegou que havia morrido em um acidente de carro. Uma escolha curiosa de morte, considerando o excesso de velocidade. Ela chegou a publicar o seu próprio obituário no Des Moines Register, fingindo a assinatura de sua mãe para fazer isso. Se Kimberly pudesse permanecer fora do radar, talvez a sua ideia pudesse ter funcionado. Mas, no entanto, realmente não era para ser. O caso começou a ficar claro quando Kimberly foi parada mais uma vez por excesso de velocidade, apenas 1 mês depois. Finalmente encarando os fatos, o advogado local, Bob Rigg, apontou que na tentativa de evitar uma simples acusação de contravenção, Kimberly realmente cometeu um crime de classe D bem mais grave. Então, sua multa original de $500 foi superada para uma pena de prisão de 5 anos. Pelo menos isso pôs um fim ao seu excesso de velocidade. E falando em excesso de velocidade, por que você não corre e clica naqueles botões de curtir e se inscrever? Ou então, não se apresse, eu espero. Tudo feito? Maravilha. Agora, vamos para o próximo delinquente. Gravidez providencial. Não parecia bom para uma mulher não identificada na China quando ela se viu enfrentando uma sentença de 9 anos de prisão por roubo em 2011. No entanto, esse não foi um julgamento de roubo comum. O motivo disso? Bom, porque a mulher estava grávida na época, e como resultado, o juiz permitiu que ela cumprisse pena fora da prisão. Na China, as mulheres estão isentas da prisão se estiverem grávidas ou amamentando. A lei afirma que o período de amamentação de um novo bebê dura os primeiros 12 meses de sua vida, o que significa que a mulher se vê desfrutando de um atraso de 1 ano em seu tempo dentro da cadeia. E com certeza qualquer pessoa que estiver nessa posição gostaria de manter essa doce segurança. Essa mulher não pensou diferente, decidindo se certificar de que estava grávida no final de cada período de amamentação de 12 meses para manter o atraso. Ao longo de 10 anos, a mulher deu à luz a 5 bebês seguidos. Após praticamente 10 anos de gravidez quase contínua, durante as quais a mulher encontrou tempo para cometer ainda mais crimes, sua sorte finalmente acabou. Ela acabou entrando em pânico no final do 5º período de amamentação, quando não conseguiu engravidar.
Enfrentando a prisão, ela fugiu de casa e enviou uma mensagem à justiça do condado dizendo que estava saindo por um mês. E olha só isso, que voltaria quando ficasse grávida. A mulher foi marcada como desaparecida e detida em uma cidade próxima. No entanto, ela não é a única mulher a ter feito essa façanha. Entre 2005 e 2015, outra mulher na China engravidou 13 vezes em 10 anos para evitar ir para a prisão. Somando tudo isso, as duas mulheres conseguiram atrasar o seu tempo de prisão em 20 anos por meio de 18 gestações. Agora, isso é que eu chamo de trabalho duro. Defesa canina. Em fevereiro de 2017, Joseph McNally, da cidade maravilhosamente nomeada de Cullompton, Reino Unido, se viu em um ataque de raiva na estrada. Ele estava jogando o que foi descrito como um jogo de ultrapassagem de gato e rato, com outro motorista na estrada, uma manobra que é tão perigosa quanto burra. A tensão estava muito alta, e quando transbordaram, McNally apontou um rifle de pressão pela janela de sua van, chocando os motoristas próximos. Agora, o Reino Unido tem algumas das leis de arma mais rígidas do mundo, o que significa que qualquer exibição de armas de fogo vai chocar os britânicos. Ainda mais um rifle apontado agressivamente para a janela de um carro em alta velocidade. Quando as autoridades o questionaram sobre o motivo dele ter ameaçado outros motoristas com essa arma, McNally precisou transferir a culpa. Bom, quem você costuma culpar quando faz algo acidental, como soltar um pum muito infeliz e alto, ou esquecer de entregar a sua lição de casa na hora? Sim, o seu cachorro. Acredite ou não, McNally alegou que seu cachorro Sky havia batido com um rifle de pressão na área dos pés do banco do motorista, e que só levantou o rifle para movê-lo para um local seguro. Essa não foi a melhor desculpa, né? E o juiz também pensou a mesma coisa. McNally foi considerado culpado de possuir uma arma de fogo com a intenção de causar medo de violência, e Sky continuou livre para latir. Mas eu diria a McNally que essa linha de defesa realmente o estava enlouquecendo. Prao Jesdi. Em 2009, uma caçada nacional em toda a Irlanda saiu em busca de Prao Jesdi, um criminoso em série de crimes de trânsito. Para cada vez que ele era parado pela polícia, ele dava aos policiais um endereço diferente. Foi uma tática esperta que lhe permitiu fugir da justiça, acumulando uma série de ofensas e multas. Mas onde estava Prao Jesdi? E como ele conseguiu escapar da lei por tanto tempo, era uma pergunta que todos os policiais irlandeses faziam. A resposta permaneceu um mistério, até que os detetives fizeram uma descoberta chocante. Como se viu, Prao Jesdi não era uma pessoa de verdade. Na verdade, Prao Jesdi significa carteira de habilitação em polonês, e não o nome do motorista. Ao longo dos anos, o banco de dados da polícia criou Prao Jesdi como uma pessoa com mais de 50 identidades diferentes. No entanto, permanece um mistério de como exatamente isso foi permitido. Poderia Prao Jesdi ter sido uma pessoa, um gênio do crime e velocista em série, ameaçando as estradas enquanto evita as consequências? Talvez os poloneses que vivem na Irlanda tenham, separadamente, encontrado uma enorme brecha no sistema de polícia. Ou ainda, 50 policiais simplesmente olharam a carteira de motorista do infrator e registraram as informações erradas. Bom, de qualquer forma, é a maneira de evitar uma multa por excesso de velocidade. Então, se você já viu um carro correndo pelas ruas da Irlanda, pneus queimando, com o cano de escapamento em fúria, pode ser o próprio guerreiro da estrada da Irlanda, Prao Jesdi. Suspeito silencioso. Deixando a Ilha Esmeralda, vamos voltar para a Nação Vermelha da China. Em 2005, um homem identificado apenas como Sr. Zheng acabou se envolvendo em uma acalorada disputa de aluguel com o tio de sua esposa, Sr. Cao. Dessa vez, quando as tensões transbordaram, elas realmente transbordaram. Com o Sr. Cao, digamos, fora de cena, Zheng antecipou a chegada iminente da polícia e percebeu que não havia escolha a não ser fugir. Ele adotou o nome de Wang Gui e começou a se passar por um mendigo mudo. Bom, talvez houvesse algumas outras opções, mas ele nunca questionou sua decisão e passou 12 anos fugindo da prisão, vivendo como Wang Gui. Ele se mudou para um pequeno vilarejo ao norte de Hangzhou, onde se tornou operário de construção civil. E ele se casou mais uma vez e ainda teve um filho. Agora, eu não sei se você lembra, mas eu disse que Wang Gui era um mendigo mudo. Ou seja, você adivinhou, o homem não disse uma palavra a ninguém durante o tempo que estava fugindo. Demorou até 2017 para que a vida de Wang Gui desabasse ao seu redor. Quando a polícia realizou uma pesquisa domiciliar, eles suspeitaram da falta de documentos de identificação de Wang. Depois de uma análise de amostras do seu sangue e DNA, eles descobriram que esse homem, supostamente mudo, era na verdade Zheng, do caso de homicídio não resolvido de 2005. Mas então algo realmente bizarro aconteceu. Quando a polícia perguntou ao homem por que ele escolheu não falar por 12 anos, ele abriu a boca para falar e silêncio. É isso mesmo, como ele não usava mais as suas cordas vocais há mais de 10 anos. Elas acabaram definhando, e agora ele realmente estava mudo. Eu não sei você, mas essa fuga quase me deixou sem palavras.
cavalo martelado. Como todos nós devemos fazer ocasionalmente, Tracy Nadine Ellenberg, da Carolina do Sul, estava se divertindo um fim de semana no condado de Pickens. E com se divertindo, eu quero dizer que ela estava se envolvendo em uma atividade adulta. Não aquela. Aquela envolvendo líquidos e garrafas, e péssimas decisões. Conseguiu me entender agora? Ótimo. Então havia apenas uma coisa que podia tornar a diversão de Tracy ainda melhor. Essa era a presença de seu namorado, que morava do outro lado da cidade de Six Mile. Mas não se preocupe, ela não foi dirigindo até lá, e sim cavalgando. É isso mesmo, Tracy roubou o cavalo do vizinho e foi para Main Street of Six Mile. O resultado foi o caos, com Tracy balançando loucamente de um lado para o outro. Um pedestre preocupado chamou um oficial da lei, que parou Tracy e perguntou o que estava acontecendo. É uma situação bem complicada para se encontrar. Agora, se você estivesse bêbado, montado em um cavalo sequestrado e cercado pela polícia, o que você faria? Eu tô falando sério. Pensa aí um pouquinho, eu vou te dar 5 segundos. Eu não posso esperar tanto. Bom, se você pensou em culpar o cavalo, você pode ter mais em comum com a Tracy do que você imagina. A Tracy, bem assustada, alegou que não estava embriagada. O cavalo estava. Bem, aí está. Ela foi multada por conduta desordeira, e provando que ainda existem pessoas com bom senso de humor no mundo, o dono do cavalo decidiu não prestar queixa. Máscara de caneta. Em uma noite de sexta-feira em 2009, a polícia recebeu uma ligação alegando que 2 homens tentaram invadir a casa de um homem em Carroll, Iowa. Quando a polícia parou um veículo que correspondia à descrição que receberam, eles se depararam com Matthew Allen McNally e Joey Lee Miller, ambos usando um disfarce bem incomum. Sem as máscaras de esqui ou meias que geralmente obscurecem a aparência de um ladrão, McNally e Miller criaram disfarces improvisados, cobrindo seus rostos com caneta permanente. O resultado foi hilariamente arriscado. E o próprio chefe de polícia disse que nunca tinha visto nada parecido, chamando essa cena peculiar de estranha e hilária ao mesmo tempo. Quando eles entraram em uma cela de prisão, você poderia dizer que McNeely e Miller não estavam apenas com o rosto riscado, e sim com marcas de tristeza. Problema gêmeo. Em 2009, os gêmeos Sethis e Sabarish Raj foram acusados pelas autoridades pelo gravíssimo crime de tráfico internacional. Agora, Satis e Sabarish eram da Malásia, que tem algumas das leis mais rígidas sobre tráfico e contrabando do mundo inteiro. E eu não estou brincando. Se você se envolver em negócios obscuros como esse e o governo da Malásia descobrir, não é incomum acabar enfrentando o laço do carrasco. No entanto, quando se tratava do caso de Satis e Sabarish, não era tão simples assim. Apesar de ambos terem sido pegos, apenas um dos gêmeos foi responsável pelo crime, e a polícia não conseguiu distinguir eles. Os irmãos idênticos também têm um DNA idêntico, então, mesmo as evidências de DNA coletadas na cena não os ajudaram a descobrir qual era qual. As autoridades prenderam ambos na esperança de que um deles confessasse sob técnicas duras de interrogatório. Mas os gêmeos perceberam o que estava acontecendo e decidiram manter o ardil. Embora o juiz estivesse convencido de que um dos dois era o culpado do crime, eles não podiam se dar ao luxo de enviar o cara errado para a forca. Ao se recusarem a se identificar, Satis e Sabarish foram absolvidos. Eu acho que esses irmãos gêmeos travessos provam que ter um irmão gêmeo pode ser realmente útil. Violador da lei lunar. O próximo em nosso livro de casos é o Sr. Thomas Straub de Sheffield Township, Ohio. Em 2011, Straub, de 20 anos, estava bêbado e brigando com turistas no Timber Ridge Campground. Em seu momento de raiva, Straub chutou uma gaiola de cachorro, levando um cidadão preocupado a entrar em contato com autoridades. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Straub desmaiado dentro de um trailer cheio de facas, espadas e outras armas afiadas. Isso seria o suficiente para assustar qualquer um, mas a situação estava para tomar um rumo bem sobrenatural. Quando Straub foi acordado, ele rosnou para os policiais e falou isso com o que foi descrito sendo um forte sotaque russo. Pedindo desculpas por seu comportamento naquela noite, Straub alegou que havia visitado a Alemanha no ano anterior e foi arranhado por um lobo. Desde então, ele alegou que se transformou em um lobisomem cruel e indisciplinado com o aparecimento da lua cheia, o que explicava o seu comportamento violento aquela noite. Dá para acreditar nisso? A desculpa de Straub seria um ótimo enredo para um filme de terror, mas como você pode imaginar, os policiais não acreditaram. A razão deles? Lobisomens não existem, idiota. Straub foi preso e tenho certeza de que a polícia deu boas risadas às custas dele. Bom, eles teriam feito isso até olharem o seu passaporte, onde descobriram a confirmação de que Straub havia de fato visitado a Alemanha no ano anterior. Eu não quero tirar conclusões precipitadas, mas vamos apenas dizer que coisas mais estranhas já aconteceram. Fantasma Gangster. Na era das câmeras de segurança, os criminosos tiveram que ser muito criativos com seus disfarces.
Se você está assaltando um prédio, como esse homem da cidade de Quanzhou, na China, é melhor vir preparado com uma maneira de passar pelas câmeras sem ser percebido. Se você não fizer isso, você pode acabar tomando algumas decisões precipitadas de última hora. Nessa filmagem, você pode ver o ladrão chegando sem sua camuflagem. Agora, ele vê a câmera de segurança e percebe que precisa ocultar a sua identidade. Então, ele dá meia volta e 20 minutos depois, ele volta vestido assim. Assustador. Eu fico imaginando se o segurança pensou que aquele prédio era assombrado. Só para esclarecer, o ladrão, ou devo dizer, o invasor, já que não levou nada da casa, estava apenas envolto em um lençol branco. Isso pode funcionar como fantasia de Halloween, mas, fora de outubro, isso apenas parece idiota. O ladrão foi rastreado pela polícia, interrogado e levado sob custódia, onde admitiu uma série de outros crimes. Chega de roubar para esse fantasma. Sacola de assaltante. A seguir temos a história de Christopher Badman. Sim, esse é o seu nome de verdade. De Brigant, no país de Gales. Nessa parte do país, o maior evento do ano é o Festival de Elvis da cidade. Todos os anos, os reis do rock se reúnem em centenas na cidade galesa, atravessando a ponte Severn, sobre as águas turbulentas, onde não podem deixar de se apaixonar pela melodia desenfreada do rock and roll. Mas, no entanto, mentes suspeitas estão à espreita, mentes como as de Christopher Badman. Com todos aqueles Elvis em um hotel, Badman sentiu uma oportunidade de roubar alguns itens valiosos. Ao contrário daquele fantasma de antes, Badman veio com um disfarce preparado. Enquanto os imitadores de Elvis dormiam tranquilamente no hotel local chamado Marine, Badman perambulava pelos corredores com um saco plástico na cabeça. Estranhamente, de acordo com a polícia, o traje reutilizável sacola de mercado de Badman teria funcionado, se não fosse por sua decisão de olhar diretamente para a câmera a poucos metros da lente. É claro que seu disfarce foi então descoberto, e com isso, Christopher Badman deixou o prédio. Ladrão cosmético. No submundo do crime, Luiz Carlos da Rocha era um chefão do narcotráfico, conhecido como Cabeça Branca. Embora o seu apelido tenha sido apenas o começo de sua mudança de identidade. Na época de sua captura em 2017, da Rocha, que valia cerca de 102 milhões de dólares, havia se esquivado com o sucesso da polícia por 30 anos, tornando-se uma espécie de camaleão humano. Por incrível que pareça, ele passou por várias cirurgias plásticas para que a polícia não o reconhecesse. O golpe funcionou 2 vezes, com autoridades não reconhecendo Rocha nas 2 vezes e permitindo que ele andasse livre. Após 3 décadas de buscas, as autoridades notaram uma semelhança suspeita entre da Rocha e um certo Vitor Luiz de Moraes. Após uma comparação forense de algumas fotos dos dois, as autoridades perceberam que Moraes, na verdade, era o notório da Rocha, apenas com mais silicone no rosto. Da Rocha foi condenado a 50 anos de prisão, pouco menos de 17 anos para cada um de seus rostos, então. Falsa vovó. Mudar o rosto é um jeito de evitar a lei. Mas e quanto a mudar a sua idade? Não estou sugerindo que criminosos fugitivos evadam a justiça se passando por menor de idade. Mas, de fato, em Henan, na China Central, o contrário acabou acontecendo. Quando uma mulher não identificada de 40 anos se viu fugindo da polícia, ela pulou em um táxi e pegou o ônibus para Mopai. Mal sabia a mulher, no entanto, a polícia estava no seu encalço. Mas quando a mulher foi parada, a polícia notou algo um pouco diferente em sua aparência. Na verdade, ela parecia totalmente diferente, tendo cortado o cabelo curto e tingido de cinza. Ela estava se passando por uma mulher idosa e mudou totalmente sua aparência. Vimos alguns disfarces malucos nesse vídeo, mas cortar o cabelo, tirar a cor dele e posar como uma adorável vovozinha pode ser o mais estranho até agora. No entanto, os oficiais de Olhos de Águia não foram enganados pelo disfarce, e a mulher foi na hora detida. Da próxima vez, se ela realmente quiser convencer as pessoas de que é uma velhinha, eu sugiro que use óculos de leitura bem grossos, aumente o volume da TV e comece a reclamar. Eles simplesmente não fazem as coisas como costumavam fazer. Homem musgo. Existem muitos museus fascinantes espalhados pelo mundo, mas nem todos os museus, despertam imediatamente o seu interesse. Veja o Museu das Pedras de Oregon, por exemplo. Agora, você seria perdoado por querer estar o mais longe possível de um museu chato baseado em rochas. No entanto, essa não foi a atitude de Gregory Liascos, que, como você está prestes a ver, faria qualquer coisa para conseguir entrar. Era uma manhã comum no Museu de Pedras, quando a equipe notou um grande buraco secretamente cortado em uma das paredes do prédio. Os detetives foram informados e equipamentos de segurança adicionais foram instalados caso algo acontecesse. Mas acabou que eles não precisavam de precauções extras. Agora, você deve ter adivinhado que o buraco foi obra de Gregory Liascos. Não deveria ser surpresa, então, que quando os funcionários ouviram um grito vindo dos campos ao redor do museu,
Liascos também estaria por trás disso. Seguindo o som do grito, os detetives encontraram Liascos caído no campo. Para a diversão de todos, Liasco tentou se camuflar com essa roupa inacreditável para se misturar com a vegetação. Mas ele foi farejado por um cachorro, que o localizou e mordeu sua perna, provocando o grito. Entre o buraco na parede e o figurino dramático, o plano de Liascos parecia fadado ao fracasso. O homem musgo acabou encarcerado na cadeia do condado, com o Museu de Rochas abrindo suas portas mais uma vez. Isso faz você se perguntar o que Liascos queria fazer com aquelas rochas, a julgar por sua fantasia. Talvez ele quisesse usar as pedras como outro disfarce? Recusando refúgio. Se você já esteve no Walmart em Bend, Oregon, vai saber que é o mesmo que qualquer outro Walmart nos Estados Unidos. Em 5 de julho de 2019, no entanto, o Walmart de Bend, Oregon, se viu no centro de um incidente criminal realmente grave, perpetrado por adolescentes. E qual foi o crime que esses garotos com idades entre 13 e 15 anos infligiram na inocente cidade de Bend? Roubo. Mas não qualquer tipo de roubo. Roubo de cartas Pokémon. Depois que o oficial de recursos da escola local identificou os garotos a partir de imagens de câmeras de segurança, os meninos cometeram o erro fatal de voltar ao Walmart alguns dias depois. Dessa vez, a polícia sabia quem estavam procurando. E então começou a perseguição. Os garotos fizeram uma pausa para isso, agarrando as cartas de Pokémon roubadas com os policiais em seu encalço. Um dos meninos invadiu uma garagem, e com o policial atrás dele quase o alcançando rapidamente, ele tomou a iniciativa de tentar evitar a lei pulando no lixo. Mas isso foi num dia de 32 graus Celsius. Então, deveria estar um verdadeiro forno e muito fedido dentro daquela lata de lixo. O policial que corria atrás do garoto passou direto por ele, perguntou às outras crianças em que direção ele correu e seguiu seu caminho sem qualquer suspeita. Então, quando tudo ficou seguro, o garoto timidamente se levantou da lixeira e foi embora tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, apesar de sua iniciativa, o menino foi localizado e preso uma hora depois. E pensar que ele quase evitou de ser enlatado, literalmente entrando em uma lata. E aí, qual desses malfeitores você acha que fez o melhor trabalho para fugir da lei? E quem você acha que merece um tempinho preso? Seja qual for a sua opinião, conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir. E fique longe de problemas, hein? Até a próxima!